Nossa entrevista agora é com a Adriana Dupita, economista sênior do Santander. Como vai, Adriana? Muito bem, obrigada. E você? Tudo ótimo. Adriana, uma vez em entrevista com o economista Delfim Neto, ele me disse uma frase que é: o crescimento é um estado de espírito. Você concorda com isso e em que condições o Brasil está agora? Bom, o Brasil está prestes a sair da mais longa e mais profunda recessão da sua história econômica documentada, né? Então eu sei que durante grandes recessões é difícil ter um estado de espírito de crescimento, mas eu acho sempre que, independente do cenário econômico, empresas têm condição de crescer se elas fizerem bom planejamento, se elas entenderem no que elas são boas, no que elas podem oferecer, que é diferente do resto do mercado, que é diferente dos concorrentes, ter uma operação enxuta, ajustada, fazer a diferença através de qualidade para poder também fazer uma diferença em termos de preço. Então, sim, nesse sentido, crescer é um estado de espírito, mas é melhor quando está todo mundo com esse estado de espírito. E eu acho que a gente está entrando nessa fase agora. Agora, em meio a um pouco de confusão macroeconômica, né? A gente não sabe se os juros estão no lugar, a gente não sabe se o câmbio está no lugar, muito desemprego. O que leva você a acreditar que nós realmente estamos saindo da recessão? Bom, todos os indicadores de confiança estão muito melhores do que eles estavam há um ano atrás, por exemplo, né? Então, isso vale para a taxa de câmbio, que está muito mais forte do que estava antes. É verdade, tem uma discussão se está no lugar ou não, né? Mas ela está hoje muito mais forte do que estava um ano atrás. No ano passado, ela estava precificando riscos que hoje não estão mais no cenário. A taxa de juros cobrada pelo mercado, ou na trajetória que é desenhada pelo mercado, está substancialmente mais baixa do que estava um ano atrás, condizente com o processo de corte de juros que já foi começado pelo Banco Central. Os índices de confiança do consumidor também estão melhores, os índices de confiança do empresário também estão melhores, e tudo isso conspira para que as empresas voltem a fazer investimento, para que os consumidores façam planos de consumo de prazo mais longo, consigam sair para consumir, né? Não fiquem mais em casa com medo do desemprego, ainda que a melhora do desemprego vai demorar um pouquinho para começar, e quando começar vai ser bastante gradual. Eu acho que a gente está começando as condições para sair mesmo da recessão. E provavelmente vai generalizar o crescimento, mas no segundo semestre. E você sente que existem fases para essa saída? Qual é a escada para que o país saia da recessão de fato e volte a receber, por exemplo, o grau de investimento? Bom, primeira fase é sempre retomada de confiança. Eu acho que essa fase, essa batalha a gente já venceu, né? Depois da retomada de confiança começa a retomada do crescimento. A gente acha que no primeiro trimestre desse ano provavelmente já vai ter resultado positivo declarando o fim da recessão. A terceira fase é uma generalização do crescimento, com todos os setores passando a crescer de maneira mais sincronizada. Isso a gente acha que vai acontecer no segundo semestre desse ano, e aí a partir de então a gente começa a ter a economia caminhando toda junta. Claro, com setores que vão um pouco melhor, setores que vão um pouco pior, mas todo mundo crescendo. Agora, a retomada do grau de investimento, que acho que é um sonho de todo mundo, né, porque implica juros mais baixos, implica mais estabilidade, mais investimentos para o Brasil, isso vai demorar um pouquinho, porque ela depende da melhora da situação fiscal. E a gente começou a encaminhar várias reformas importantes, né, a chamada PEC dos gastos, a reforma da Previdência, elas são fundamentais, mas da maneira como elas foram desenhadas, o lado bom delas é que elas focam no longo prazo, o lado ruim delas é que não tem resultado no curto prazo. Então vai levar aí pelo menos uns 4 anos para a gente começar a reduzir a dívida pública e com isso poder sonhar com um grau de investimento de novo. Eu sei que a sua visão é mais macroeconômica, mas vamos falar só um pouquinho de microeconomia, vamos falar um pouquinho de franquia, que é multissetorial, e por isso tem setores sempre que reagem mais rápido, setores que reagem mais devagar. Qual é o momento, na sua visão de economista, para que as redes de franquias recomecem a sua trajetória de investimento? Bom, investimento, se você tiver condição de fazer e enxergar qual é o investimento que você tem que fazer, mesmo no meio de crise você pode tomar essa decisão. Durante os últimos anos a gente vem recomendando, eu pessoalmente como economista, venho recomendando muito com as empresas com as quais eu converso, que crise também é um momento para fazer investimento, não de expansão de capacidade, mas de processos produtivos. Ter mais eficiência, ter mais inteligência, tudo isso é investimento também, né? E permite que todo mundo seja competitivo, qualquer que seja o cenário. Para investimento no sentido de expansão, eu acho que o que as empresas precisam ter em mente é uma
uma expectativa de retomada do crescimento de serviços, onde a maior parte das franquias estão concentradas, a partir do semestre que vem. Então, talvez agora seja o momento para você começar a pensar e crescer antes do seu concorrente. E aí conquistar a fatia de mercado que pode fazer a diferença entre um lucrão e um lucrinho, né? Vamos fazer uma adivinhação aqui. Me fala no final do ano. Taxa de juros, taxa de câmbio, crescimento da economia. E o número da Mega Sena, né? Bom, então, começando pela taxa de câmbio. A nossa hipótese é que a taxa de câmbio vai desvalorizar um pouquinho, porque, de fato, como você colocou, talvez ela não esteja no ponto ideal, né? E, veja, não é ideal porque haja uma recomendação, mas ideal, dadas as condições internacionais, a gente acha que ela caminha um pouco para 3,50 contra o dólar. O que, vamos combinar, também não é uma taxa de câmbio tão desvalorizada assim. Mesmo assumindo que o câmbio vai para esse patamar, a gente acha que a inflação vai cair o suficiente para permitir ao Banco Central que corte os juros para um dígito até o final do ano. A nossa projeção atual é de 9,75% ao ano, mas qualquer revisão para a projeção de inflação ou qualquer estabilização do câmbio no patamar atual por mais tempo do que a gente imagina, pode levar o Banco Central a cortar os juros mais rápido do que a gente está imaginando. Então, a gente acha que poderia eventualmente chegar até 8,5%. Não acho que é impossível isso. E crescimento, a gente vê 0,7% nesse ano. Eu vou fazer aqui só para ninguém ficar desanimado, porque 0,7% não parece um número muito animador, né? Mas o que ele esconde por trás de um monte de efeito estatístico é um ritmo de crescimento, uma sensação térmica de crescer a 2 a 3% ao ano, né? E do 0,7% esse ano vira 3% no ano que vem. Gostei da visão otimista. Obrigado pela entrevista. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Boa sorte a todos, muito sucesso. Obrigada.